Olá pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos iniciar uma série de 7 vídeos falando sobre os passos que os empresários vão precisar tomar para começar a pensar em implementar e se adequar à reforma tributária. Pessoal, vamos interromper um pouquinho esse vídeo só para eu pedir para vocês darem um like e também compartilharem esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente possa ajudar cada vez mais pessoas e empresas, tudo certo? Por que nós vamos fazer esses sete pontos sobre como se adequar e implementar na reforma tributária? Nós já temos e já falamos, inclusive, sobre vários aspectos da reforma tributária. Agora, nós precisamos saber exatamente como fazer para nos adequarmos a todo esse conteúdo que nós já temos, inclusive nós já temos postado, enfim, já está gravado, e como nós fazemos para implementar estes aprendizados. Portanto, são 7 pontos que são fundamentais para todo empresário. A primeira coisa que precisa ser feita, sendo bem direto, você precisa realmente de um diagnóstico inicial dentro da tua empresa. E esse diagnóstico inicial, ele vai passar principalmente por todos os tributos que são pagos e foram pagos pela empresa nos últimos de 5 a 3 anos. Uma avaliação da média e da incidência tributária que incide sobre a empresa nos últimos 3 a 5 anos. Olhando principalmente para quais tributos? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Principalmente estes 5 tributos, porque eles serão substituídos na reforma tributária e é onde a reforma vai pesar, vai alterar efetivamente. Como você precisa e pode fazer isso? Você precisa ver qual é a carga tributária, termo de numerário de valor, qual o valor você pagou por mês, ou por trimestre, ou por ano, de cada tributo nos últimos 5 a 3 anos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa verificar qual a alíquota de cada tributo efetiva que você e a tua empresa tiveram, isso de cada tributo. Por que eu falei efetiva? Por quê? Por exemplo, no Simples Nacional, você tem uma alíquota baseada nos anexos do Simples Nacional, baseado qual atividade você exerce, qual CNAE você tem, e esta soma de fatores gera uma alíquota, por exemplo, 4,5%. Só que este 4,5% que é descrito nos anexos do Simples Nacional não é o que muitas vezes e o que normalmente não ocorre. Por quê? Existe uma alíquota normal e existe uma alíquota efetiva, que é a alíquota que realmente foi calculada para a sua empresa. E isso é para uma empresa específica. O cálculo é feito por uma fórmula, inclusive é uma fórmula bem grande, para verificar quanto de ICMS, PIS, COFINS, ISS e assim por diante, IRPJ, CSLL, quais são as alíquotas efetivas de cada tributo. Portanto, não basta ir no anexo e verificar qual a alíquota da tua empresa. Não. Você precisa fazer o cálculo da alíquota efetiva. É uma coisa absolutamente fundamental. Outro ponto que precisa ser verificado é analisar cada produto e cada serviço que é prestado ou comercializado pela empresa e verificar qual a precificação atual e se efetivamente vai ter uma alteração da tributação em relação ao IBS ou ao CBS em relação a um produto. Por exemplo, medicamento. Por exemplo, máquinas que têm uma sustentabilidade inerente a elas, que consomem menos, por exemplo. Por exemplo, pão tem uma alteração em relação à panificação, por exemplo. Por exemplo, pneu e assim por diante. São vários produtos que têm uma alteração das alíquotas com redução de alíquota 100%, reduz sim 100%, 60% e 30%. Portanto, você precisa verificar essas informações em relação ao teu produto, ao teu serviço e à carga tributária inicial para você ter a noção do que está ocorrendo dentro da tua empresa em relação aos tributos atuais. Lembrando que para você saber qual vai ser a carga tributária e um melhor planejamento tributário para a tua empresa, você precisa saber como ela está hoje, para você verificar se hoje está num determinado patamar para verificar se ele vai melhorar ou piorar numa tributação normal depois da reforma, para você aí sim utilizar os instrumentos da reforma tributária a favor da tua empresa. Se você vai lutar, digamos, contra alguém, você precisa saber quais são as características, você precisa saber o que está ocorrendo. A primeira coisa que você precisa saber é quanto de tributação você está pagando como empresário e como empresa atualmente. Essa é a primeira forma que você precisa fazer para se adequar à reforma tributária. Tá bom, pessoal?